saúdo os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Quero trazer nesta oportunidade uma mensagem para a igreja de despertamento e de avivamento ao mesmo tempo. O livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo de número 33, muito conhecido, quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. É tudo que você vai fazer esteja na direção de Deus. E nós, para completar essa mensagem, buscar o reino de Deus, nós queremos apresentar uma igreja que no início ela buscava o reino de Deus e logo em seguida ela foi esquecendo, foi afastando a igreja, foi afastando de Deus. E olhamos para esta igreja chamada Laodiceia, uma igreja que vivia de aparência, como também a igreja de Sardes. Aqueles crentes viviam também de aparência. E a igreja começou a perder a sua cadência espiritual por saber que as coisas materiais começou tomando conta do lugar que é de Deus. E aquela igreja que Jesus visitou, nós vamos trazer aqui um parâmetro da igreja, a biografia da igreja, mas vamos trazer simplesmente o seu conteúdo. Quando Jesus visitou aquela igreja, ele se identificou com ela, ele trabalhou e mostrou as coisas que estavam acontecendo naquela igreja. No capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 17, ele diz àquela igreja. No versículo 20, ele faz um convite para aquela igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia. E nós muitas vezes transmitimos essa mensagem ao pecador. Mas essa mensagem é para a igreja, que Jesus estava de fora daquela igreja. Amados irmãos, queremos mostrar aqui a situação daquela igreja. Onisciente que conhecia o Senhor Jesus, a real situação da Laodiceia, esta igreja que vivia uma vida de aparência e mentiras, é desmascarada pela testemunha fiel e verdadeira, como nós encontramos no versículo 14. Mas, quando Jesus apontou os defeitos daquela igreja, primeiro, ele falou que aquela igreja era morna. Ela falou que aquela igreja era morna. Quando lemos Apocalipse 3,15, ele diz, nesse versículo, chamando a atenção daquela igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá que for quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Então veja bem, a igreja era morna. Você sabe que uma pessoa, quando ele está com frio, ele procura buscar se aquecer. Ele procura imediatamente um cobertor para se cobrir, para que a frieza não o atinja. Mas, e também quando a pessoa está quente, ele procura essa quintura, como Jesus estava mostrando, é a quintura espiritual. A quintura espiritual. E quando a pessoa está quente, automaticamente ele vai espalhar essa quintura espiritual ao redor. Então olhamos bem que a igreja estava vivendo morna. E uma igreja morna, ela não tem nenhum aquecimento espiritual. Por que a igreja morna? Porque é aquela igreja que não coloca Deus no centro. Aquela igreja que Jesus está de fora. Aquela igreja que não se preocupa com as almas perdidas. Então Jesus viu aquela igreja morna. A igreja que era rica, tinha tudo e nada tinha ao mesmo tempo. Tinha tudo, mas ela tinha muita arrogância. Ela diz aqui no versículo, de nada tenho falta.
uma igreja que só tinha empresários, uma igreja muito rica financeiramente, mas aquela igreja era pobre espiritualmente. Ela era rica pela sua condição financeira, mas era pobre pela sua condição espiritual. E Jesus visita aquela igreja e mostra a arrogância daquela igreja, a arrogância espiritual. Além dessa diferença e doentia e crônica, as coisas de Deus. Era isso. Era doentia, uma doença crônica, né, aos olhos de Deus. Então era uma igreja arrogante. O anjo da igreja, que era o pastor da igreja, que era um presbítero que tomava conta daquela igreja. E o povo sempre espera pela liderança. A liderança é responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento espiritual da igreja. Por isso que lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quando o obreiro é avivado, toda a igreja também é avivada. Quando o obreiro recebe de Deus a mensagem, a igreja se aquece com a mensagem de Deus. Mas hoje vivemos muito na teologia. Muitos vivem na base da teologia sem nenhuma experiência com Deus. É como um engenheiro que ele se forma teologicamente, ele gasta 4, 5 anos para a formatura, mas na prática ele vai gastar muito tempo para construir um prédio. Assim também nós vivemos, irmão. Muitas vezes a falta de espiritualidade leva à mordidão. Pessoas mornas, arrogantes, vivem de arrogância e Deus abate os arrogantes. Mas eu quero mostrar aqui, irmão, essas 3 passagens da Bíblia pela qual Jesus oferece àquela igreja para comprar. Olhe bem que no versículo de número 18, o Senhor se apresenta àquela igreja e diz, primeiro, compre de mim ouro aprovado no fogo. Compre de mim. No versículo 18 tem 3 coisas importantes ali. Compre de mim ouro aprovado pelo fogo. Isto é, todo ouro tem que passar por um processo. Todo ouro ele é usado, né, primeiro com maçarico para tirar aquele lodo, para tirar aquelas pedras, para poder aquele ouro voltar a ser original, maciço. E assim, aí Jesus oferece esse produto para a igreja. Compra de mim ouro aprovado pelo fogo. Segundo lugar, irmãos, a igreja de Jesus oferece outro produto importante. Vestes brancas. Olhe bem, nesse versículo 18, né? Remido pelo sangue do Cordeiro, fomos lavados e nossas vestes tornam-se vestes espirituais. O livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Ainda que seus pecados. Então, Jesus está mostrando que ele quer passar para a igreja esse produto tão maravilhoso, que é as vestiduras, as vestes brancas. Eclesiastes 9, versículo 8, diz lá, em todo o tempo seja alvo teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Observamos, amados irmãos, que dentro dessa palavra, essa palavra que Jesus deixou, compre de mim vestes brancas, porque a nossa característica, a nossa vida tem que ser transparente. O povo tem que ver Cristo em você. O povo tem que ver Jesus cada dia mais brilhando na sua vida. Essa é a característica do cristão, que ele se oferece a usar os produtos que Jesus oferece. Mas, amados irmãos, nós também temos outro versículo, outro texto, nesse capítulo 18. Ouro, vestiduras e agora o colírio. Olhe bem, o colírio, para que vejas. A cegueira espiritual era o grande problema da igreja de Laodiceia.
não conseguia ver a própria miséria, nem podia receber a sua nudez, perceber a sua nudez. Por isso, o Senhor Jesus aconselha o seu anjo. Ele aconselha que compre de mim ouro, colírio, para que veja. Compra de mim. 3 produtos importantes Jesus estava oferecendo para aquela igreja. Você já pensou? Esses produtos tão maravilhosos? Então, meus amados irmãos, a igreja, como buscar um reavivamento? Como nos dedicar no avivamento? Como Jesus disse, em primeiro lugar, o reino de Deus. É o reino de Deus na sua vida. Para que você seja um crente avivado, um crente renovado. Quando a oração do profeta Abacuque, no capítulo 3, ele faz aquela oração temente, e dizendo, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Aviva a tua obra. Irmãos, nós estamos precisando urgentemente de um reavivamento. Não um avivamento, mas é um reavivamento. É colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O reavivamento é de dentro para fora. Foi por isso que Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não verás o reino de Deus. Então olhamos, amados irmãos, o colírio que Jesus está oferecendo é para que veja. Eu quero te falar uma coisa nesta oportunidade. Sabe de onde comprar esse produto? Onde comprar esse colírio? Você sabe onde você vai procurar esse colírio para você comprar? Na palavra de Deus. É na palavra que você vai encontrar esse colírio. Quando o salmista diz no Salmo 119, o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É aqui que você vai comprar o colírio. Quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Você não vai andar no escuro, você não vai pular no escuro, né? Porque ela é luz, ela vai brilhar no teu rosto, ela vai te iluminar o teu caminho. A palavra de Deus, é por isso que ela traz avivamento para o cristão. Observamos quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, com prova de humildade. O que aconteceu? Quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse, não, Senhor, carece eu lavar os teus pés, o Senhor vem a mim? E Jesus disse, Pedro, aquele que não deixou lavar os pés não tem direito da vida, não tem direito, não faz parte de mim. Aí Pedro disse, não, Senhor, não me lave somente os pés, mas me lava tudo. Aí Jesus, não, Pedro, todas as outras partes já estão limpas pela palavra que eu vos tenho ensinado. João capítulo 17, você vai ver Jesus falando, essa oração sacerdotal, e dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, eu quero que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim. Então é isso, meu amado irmão, o avivamento é você trabalhar com Jesus, é você ter Jesus no coração, é você viver com Jesus. Né? Não importa as circunstâncias, os problemas, mas você saiba que Jesus está com você, como ele não perdeu a essência de Laodiceia. A igreja parecia que estava perdida, mas Jesus não. Jesus aceitou aquela igreja de volta, vendendo esses produtos. Compra de mim ouro aprovado no fogo. Amados irmãos, que Deus nos abençoe, que nós podemos buscar. Isso é para nós, é para mim, para você, meu amado irmão. Buscar o verdadeiro avivamento. Buscar a palavra de Deus em primeiro lugar, como Jesus ensinou. Em primeiro lugar, no seu levantar, no seu deitar, no seu almoçar, em todo momento, a palavra de Deus está no teu coração. Né? Agradecendo e sendo agradecido. Que Deus nos ajude, amados irmãos, a tornar-se um crente fiel e verdadeiro. Porque há uma promessa para o vencedor. No final deste versículo, do capítulo 3, no final Jesus disse, né, que promete a dar
aqueles que chegarem. Olha o que ele diz aqui no versículo 21. Ao verdadeiro recompensa, ao que vencer, lhe concederei e assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Aqui está a promessa para o vencedor. E nesse campo de batalha, você não está só, você é um guerreiro, você está guerreando contra você mesmo, você está lutando contra você mesmo para vencer esta batalha. Vencendo esta batalha, você vai ter uma promessa de Jesus, vai sentar no trono junto com Ele ao lado do Pai. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. E podemos tirar uma experiência muito grande assim desta igreja que vivia na multidão, mas aproveitando que Jesus ofereceu para aquela igreja o melhor para ela: ouro, vestes brancas e colírio. Versículo 20, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Este versículo era para a igreja de Laodiceia. E Jesus estava de fora daquela igreja. Não importa, meu amado irmão, que você quer ser um aquecedor de palco, né? Jesus não precisa de aquecedor de palco. Jesus precisa de homens fiéis que trabalham com ele. Animador de palco não faz parte do reino de Deus, não. O animador de palco é simplesmente uma emoção que se leva naquele momento. Mas aqui eu quero dizer para você que o amor verdadeiro é que traz a motivação de você ser um crente fiel ao Senhor. Me ajuda. Entra nessa batalha e você não vai estar só, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.